Bom dia a todos, essa é a oficina 5B e nela faremos a análise dos relatórios financeiros da Suzano para identificar se os investimentos feitos estão proporcionando o resultado esperado. Nessa oficina, o objetivo é analisar os relatórios financeiros de uma empresa e identificar se o nível de investimento está provocando o retorno esperado. Vamos primeiro ler o DRE e o DFC no site da B3. Segundo, preencher a planilha com receita, custos e aquisição de imobilizado. Terceiro, calcular a margem bruta, o giro de receita e o retorno sobre investimento. E quarto, concluir se o investimento foi satisfatório. Seguindo os conceitos apresentados no livro, de maneira resumida, o resultado que a DRE apresenta corresponde ao somatório de todas as receitas obtidas no ano, deduzidas de todas as despesas e custos incorridos no mesmo ano. Sua relação com o balanço patrimonial está exemplificada na figura 5.5, onde uma venda que aumenta o saldo do caixa e reduz o saldo de estoque no ativo circulante, representado pelo A, também aumenta o saldo das receitas de vendas, B, e dos custos, C. Da mesma maneira, uma compra de um fornecedor que está pendente de pagamento no passivo circulante, D, aumenta o valor das despesas, E. Após registradas todas as transações pela DRE, é possível identificar o resultado do exercício e informá-lo no balanço patrimonial, especificamente no patrimônio líquido, figurando como lucro do exercício, se for positivo, ou prejuízo do exercício, se for negativo. A figura 5.6 demonstra como transita a informação apurada após um ano de transações da DRE para o patrimônio líquido no balanço patrimonial. Na figura 5.7, a DFC descreve o investimento para aquisição de recursos de produção, que amplia o valor do imobilizado no ativo não circulante, representado pelo 1. Desde que bem dimensionado, o investimento produzirá, ao longo do tempo, a ampliação do ativo circulante pela movimentação crescente dos clientes e, na contrapartida, pela acumulação das receitas de vendas, representado pelo 2, e custos pelo 3. Finalmente, ao final do exercício, esse crescimento marginal das receitas de vendas produzirá também um aumento marginal do resultado líquido, que ampliará o patrimônio líquido pelo lucro, representado pelo 4. Os 3 indicadores que usaremos são a margem bruta, MB, o giro de receita, G, e o retorno de investimento, RI. A MB mede o quanto a receita do ano supera a despesa do mesmo período. É calculado pela fórmula MB é igual a receita menos despesas ou custo dividido por receita. O giro de receita, o G, mostra a capacidade da operação de pagar o investimento. É calculada pela razão de receita e investimento imobilizado. Com MB e G, calculamos o retorno do investimento, o RI, que traduz o tempo em anos para recuperar o investimento via operação. É calculado pela fórmula RI igual a 1 dividido por MB vezes G. Os valores da planilha foram extraídos do site da B3 no caminho Produtos e Serviços, Renda Variável, Ações, Empresas listadas, onde buscamos pelo nome Suzano. E procuramos por relatórios estruturados, onde pegamos as demonstrações financeiras padronizadas, versão 1. Deste documento, pegamos os valores de 2024, 23 e 22 de receitas de vendas de bens e ou serviços, custo dos bens e ou serviços vendidos, e dentro do documento puxamos a demonstração do fluxo de caixa, onde aparecem os valores de adições no imobilizado, que representam as aquisições de bens do ativo imobilizado
E fazemos o tratamento dos dados, retirando os negativos dos números e obtemos os valores dos indicadores. Enfim, aqui estão os dados. E agora analisaremos os índices que foram calculados com base nisso para entender melhor o que está acontecendo. Em 2022, ano no qual a Suzano bateu seu recorde na produção de papel e celulose, vendendo 1,7 milhão de toneladas de celulose de acordo com informações divulgadas no seu site, a receita foi de um pouco mais de 49 bilhões de reais, e os custos de bens e serviços vendidos totalizaram 24,8 bilhões, o que nos deu uma margem bruta de 0,5. Isso significa que os custos totais foram igual a 50% da receita. Com essa receita e um investimento de 9,8 bilhões de reais em ativo imobilizado, explicado pelos investimentos no Projeto Cerrado, que se refere à construção de uma nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul, e na aquisição das empresas Vitex e Parkia, que trouxe mais ativos florestais a Suzano, o giro de receita foi de 5,09, o que representa que a receita foi igual a 5,09 vezes o investimento feito. Por fim, o retorno sobre investimento, calculado pelo inverso do produto entre a margem bruta e o giro de receita, foi de 0,39, ou seja, o valor investido pode ser recuperado em 0,39 anos, que são 142 dias ou 4 meses e 2 terços. Em 2023, a receita da Suzano foi menor comparada ao ano anterior, fato ocasionado principalmente pela queda do preço da celulose, que fez com que a empresa reduzisse a produção para diminuir o impacto, totalizando 39,7 bilhões de reais. E os custos de bens e serviços por diversos fatores se mantiveram estáveis, sendo de um pouco mais de 25 bilhões, e maiores do que no ano anterior. Isso diminuiu a margem bruta da Suzano em relação ao ano anterior, com esta assumindo o valor de 0,37 em 2023 em relação a 0,5 em 2022. Apesar disso, o investimento em ativo imobilizado foi maior em relação ao ano anterior, igualando 11,6 bilhões de reais, sendo estes relacionados principalmente à fase final das construções do Projeto Cerrado e das aquisições de mais infraestrutura relacionada à produção de tício, no caso, a aquisição dos ativos de tício da Kimberly-Clark no Brasil e de uma fábrica de tício em Aracruz, no estado do Espírito Santo. Além disso, em 2023, a Suzano colocou em prática também um projeto para quadruplicar a produção de celulose em sua fábrica em Limeira. Isso nos dá um giro de receita igual a 3,41, que representa que, neste ano, com a diminuição da receita e o aumento nos investimentos, a razão entre os dois foi notavelmente menor do que no ano anterior. Por fim, nesse ano, o retorno sobre o investimento se deu em 0,8 ano, ou seja, 292 dias ou 9 meses e 22 dias, maior do que o dobro do mesmo indicativo para o ano anterior. Em 2024, houve um aumento da receita da Suzano puxado por um novo recorde de vendas, que resultou em mais de 47 bilhões de reais. Por outro lado, com o aumento da produção, houve também aumento dos custos de bens e serviços, que neste ano ficaram na casa dos 27 bilhões de reais. Isso nos dá uma margem bruta de 0,42, que é uma evolução em relação ao ano anterior. Houve redução dos investimentos nesse ano, puxados pelo fim das obras do Projeto Cerrado e sua entrada em fase operacional. Mas os investimentos também incluíram a compra de mais ativos florestais, que ocorreu na forma de aquisição de duas empresas do grupo Timberland Investment Group, que ampliou o ativo florestal da Suzano. Em 2024, os investimentos totalizaram 9,1 bilhões de reais, o menor índice dentre os 3 anos analisados. Isso resultou em um giro de receita igual a 5,16, o maior de todo o período. Por fim, o retorno sobre investimento se deu em 0,46 ano, que são 168 dias ou 5 meses e meio, sendo menor do que no ano anterior, mas ainda assim maior do que em 2022, o que se explica pela menor receita e maior gasto em 2024 em relação ao ano de 2022, que resultaram em uma menor margem bruta. E a qual conclusão é possível chegar com base nos dados? Bom, nos 3 anos, a Suzano apresentou desempenho satisfatório nas 3 métricas analisadas, tendo margem bruta positiva, o que mostra que no período analisado, a receita da empresa foi sempre superior aos custos operacionais. Já o giro de receita também apresentou um bom nível nos 3 anos, estando sempre superior a 1, o que mostra que a empresa não precisa investir valores maiores do que sua receita para se manter relevante, sendo que esse resultado até aqui pode ser alcançado apenas com seus investimentos passados e presentes. O retorno sobre o investimento, consequência direta dos 2 parâmetros anteriores, acaba por reforçar a afirmação anterior, dado que a Suzano não só não carece de investimento externo ou empréstimos, dado que consegue arcar com os gastos anuais apenas com seu orçamento anual,
como em 2 dos 3 anos analisados, conseguiu fazer com que o investimento retornasse relativamente rápido, em menos de 6 meses, com exceção sendo 2023, ano no qual foram feitos importantes investimentos em infraestrutura pensando no futuro da empresa, mas no qual ainda foi possível obter um retorno sobre o investimento em um período inferior a um ano, o que manteve o saldo da companhia positivo, não comprometendo o orçamento para os anos seguintes. Concluindo, os investimentos entregaram o que a gente esperava nos 3 anos analisados. A margem se manteve positiva, o giro sempre esteve satisfatório e o RI sempre foi menor do que um ano, mesmo no ano com os piores indicadores. Isso indica que, nesse período, a Suzano gerou riqueza, sempre gerando mais receita do que gastava com os custos de bens e serviços e com os investimentos em ativo imobilizado. Ou seja, de acordo com as métricas usadas nesta análise, não houve prejuízo. Essa foi a nossa oficina. Obrigada a todos.